Oi, pessoal. Meu nome é Roberto, sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Instagram, Facebook e no YouTube. O período medieval na Índia é geralmente datado como sucedendo ao período da dinastia Gupta no século VII até o período no norte do sultanato de Delhi e da dinastia Mogol e o período moderno no sul. No período medieval, a escultura no hinduísmo atingiu uma forma claramente definida, enfocando a pura iconografia. A literatura religiosa era produzida por reclusos, buscando uma verdade metafísica, mas a arte era produzida por artesãos. Os escultores viviam no mundo observando a natureza. As setas, sacerdotes e monges obrigavam os escultores a seguir cânones escritos sobre regras religiosas para a produção artística. Apesar disso, eles conseguiram, os escultores, expressar seus sentimentos através de suas obras com uma vitalidade sensual que refletia a abundância da natureza da Ásia tropical, como nesse exemplo tardio de Konarak do século XIII, período tardio da arte medieval. Um exemplo típico da arte desses escultores medievais são os casais em posição amorosa. Esse tema não era novo, mas se tornou importante a partir do século VIII, como vemos nessa escultura do Templo de Konarak. Nessa ocasião, acentua-se a crescente sexualização das figuras divinas, com a ascensão da técnica de ascese sexual tântrica, que diretamente relaciona o ascetismo ao sexo, a relação com uma outra dimensão, com uma evolução humana para se aproximar do divino ao sexo. E o período em que se produziram tratados, como o famoso Kama Sutra, ele foi produzido exatamente nesse período e ele é bem conhecido hoje em dia. Na realidade, escritos hindus daquela época estavam cheios de alusões sexuais. Essa exaltação sexual corresponde ao conceito da criação cósmica, pela união dos princípios masculino e feminino que gera a vida. No hinduísmo, o universo físico faz parte do sagrado, e essa sacralização da natureza não exclui o sexo em certas correntes religiosas. Os escultores reproduziam diferentes posições eróticas numa época na qual proliferavam movimentos, sendo que alguns até chegaram a introduzir o ato sexual em seus cultos, fazendo naquele tempo a união sexual ser considerada um dos modos de se atingir a salvação. Alguns especialistas sugerem que essas representações podem aludir a rituais mágicos para afastar influências negativas que existiam na pré-história da Índia. Eles lembram que culturas tribais possuem rituais de sexo coletivo com um sentido mágico em algumas ocasiões, como ocorria, por exemplo, com os índios da tribo Canela no Brasil. Mas esses conceitos, na realidade, são apenas parte de conceitos gerais nos escritos do hinduísmo, os quais abordam, na realidade, diferentes ciências: medicina, magia, drama, retórica e assim por diante. Todos esses temas são abordados nos escritos do hinduísmo. Outra característica que se acentuou na época foi a proliferação da escultura nas paredes, fazendo-as parecer lotadas de figuras, cheias de vida, com uma multidão de divindades esculpidas, como nesse exemplo de um templo de Khajuraho. A escultura foi totalmente integrada à arquitetura. Mesmo assim,
Nas obras não relacionadas à arquitetura, aparecem certas obras-primas, como os bronzes feitos no sul, cuja pureza de formas se complementa pelo equilíbrio do movimento, como nessa estátua do sul da Índia representando a dança cósmica do deus Shiva. Por outro lado, a tendência a formas expansivas na arte hindu produziu trabalhos interessantíssimos, como essa representação de Vishnu do templo de Aiole. Com a influência da técnica da escultura em barro, essa escultura diminui a estrutura óssea dos corpos, criando imagens de uma fluidez impressionante. Na realidade, a escultura hindu, principalmente no período medieval, é uma escultura que transcende o material do qual é feita. Algumas figuras parecem flutuar na superfície da pedra e outras parecem emergir da pedra, num exemplo notável de integração de uma cultura particular com as técnicas universais da arte. Eu espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like e assinem para o meu canal. O link para os livros sobre arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Muito obrigado pela atenção, muita paz para vocês e até a próxima.